Olá, boa noite. Tudo bem? Como vai? Boa Boa noite. noite, tudo jóia? Ótimo. Que bom. E aí? Tentando aqui organizar meu cabinho do celular, porque isso acaba rápido. Ah, Peraí, doutor a Nardini, só um bateria? minutinho. Tudo bem. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Peraí. Eu também tenho que conectar o meu aqui, que eu também não É, conectei. peraí. Vamos lá. Deixa eu pegar uma coisa aqui. Ver se eu vou Podemos? conseguir. Quando você Podemos. tiver, quando você conectar, você me fala. Pronto, Pronto? pronto. Maravilha. Pessoal, boa noite, então. Essa é a Lia. Ela tem um perfil chamado Estelionato Amoroso, onde ela trata sobre os casos de estelionato sentimental, onde algumas pessoas acabam chamando de estelionato afetivo, estelionato amoroso, estelionato sentimental. O nome, né, a nomenclatura utilizada não importa, o significado é o mesmo. E hoje ela foi convidada para contar um pouquinho para vocês como é que é o modus operandi desses golpistas. Ixi, eu acho que ela travou. Voltou? Ah, tá. Tá tudo E hoje ela foi convidada, ela vai contar para vocês um pouquinho como é que funciona o modus operandi desses golpistas e vai contar um pouco da história dela, de outras 4 mulheres que foram vítimas de um mesmo golpista baiano. A gente não pode citar nomes porque é sigiloso, né? É melhor ficar em off o nome dessa pessoa, mas eu vou falar um pouquinho para vocês o que é de fato estelionato sentimental, né? Que nada mais é quando uma pessoa se utiliza do amor do outro para obter vantagem, seja vantagem patrimonial, né? Pecuniária mesmo, pode ser um presente, algum carro, algo que seja um valor expressivo. E depois disso, após ela conquistar aquilo que ela almejou, ela acaba desaparecendo, ela some, né? Estelionato sentimental, muita gente acaba pensando que ele só acontece na forma virtual, né? Mas o pessoal, eles estão, assim, levemente enganados, porque o estelionato sentimental ocorre da forma física e presencial, até mesmo em casamentos, relacionamentos como namoro, união estável, no curso da relação, acaba acontecendo. E assim, Lia, conta pra gente o que foi que aconteceu no seu caso, quando foi que isso ocorreu, foi online, foi presencial, você conheceu ele online, depois foi um relacionamento físico, como é que foi? Conta pra gente a sua história. Então, Tonardi, primeiramente, obrigada por me convidar para participar e dividir com as pessoas essa experiência que eu acho que pode ser rica no sentido de que as mulheres acabam tendo alguma referência de que isso é uma coisa mais ou menos comum, né? E o senhor sendo um especialista na área, um advogado especialista da área, me deixou muito feliz em poder contar contigo, conversar com você e dividir essa história. Então, o meu caso é um caso mais ou menos igual de todas as mulheres, depois que eu pesquisei o assunto. Em algum Sim, momento da vida, a gente tem alguma fragilidade, alguma carência e fica vulnerável a uma abordagem amorosa. E eu ministrei uma palestra em Salvador. E minha vida é pública, porque a vida da gente é toda nas redes sociais. E logo após isso, esse baiano entrou em contato dizendo que tinha participado. Eu não uhum, vou me alongar muito, porque senão as histórias são cheias de muitos detalhes, mas enfim. Ele começou muito lentamente a conversar comigo. E eu verifiquei e me contar dele. Então ele me contou que ele fazia um doutorado, que tinha feito um doutorado na Argentina e tinha mestrado, que tinha feito esse mestrado no Vaticano, né, no Vaticano em teologia moral. Então ele me deu vários elementos que eu chequei no currículo Lattes
que alguns não continham, mas ele disse que não estava atualizado, e outros que davam credibilidade. Bom, depois disso, nós ficamos conversando uns 30 dias, e essas pessoas são muito sedutoras, né? Sim, E com 30 dias ele já queria me ver. Como eu moro em outra cidade e ele em Salvador, ele fez um investimento e veio me ver, né? Organizou as coisas e veio me ver. Bom, isso foi a primeira vez que ele me abordou. Quando ele me abordou, o que ele queria de mim? Se casar comigo, obviamente, todos querem, né? Todos os estelionatários querem se casar com as suas vítimas, querem estabelecer uma relação de familiar, amorosa, para a vida toda, morrer do meu lado, né? Que ele falava, essas coisas assim. Estou falando isso porque isso acontece com todas e a gente acha que a gente é especial. sim. E, não é verdade? É verdade. E aí, exatamente, o que aconteceu? Ele queria que eu arrumasse para ele um emprego. Eu sou uma pessoa bem relacionada. Então, ele entendeu a partir das minhas redes sociais qual era a minha rede de relacionamento profissional. Sim. E a partir disso ele começou a me pedir especificamente cargos. Eu quero o cargo assim, eu quero trabalhar na empresa tal. E eu nunca tinha passado por essa experiência, eu não entendi, até porque eu estava emocionalmente envolvida. Então, uma coisa que eu também falo é que é o seguinte: a paixão, quando a gente está apaixonada, a gente devia ser internado, devia ter CID, porque você não fica normal. Não fica. Você fica cego, né? É horrível isso. Você não enxerga nada. Você cega, total. É horrível. E aí, o que ele fez? Só que uma amiga minha me chamou e falou assim: olha, você está indo muito rápido. Será que ele não está querendo se aproveitar da sua rede de relacionamento? Foi quando eu fiz alguma pergunta indevida, acho que ele entendeu que eu estava avançando em alguma coisa, e ele sumiu, a primeira vez, 2014. Uhum. Quando foi em 2018, ele voltou, dizendo que ele tinha feito aquilo, tinha sumido, porque ele entrou em depressão, que ele estava sendo perseguido na Bahia, no tribunal que ele trabalhava, que ele tinha levado um tiro porque ele fez uma lei que prejudicou um prefeito, que lá só tem capanga, enfim. Se vitimizando. E se vitimizando. Me contou que era sniper no exército, que era autista e que não podia ser contrariado. O autista era assim, era desculpa para dizer assim: olha, eu sou doente, e se eu der um chilique, você não pode fazer nada. Sim. Depois é que eu entendi isso. Bom, e aí me pediu em casamento de novo e eu fui morar com ele em Salvador. Ele queria morar comigo. Você aceitou o pedido? Aceitei. Ele voltou tudo de novo. Queria morar comigo. Ele queria morar comigo e começou a me pedir de novo os empregos. E dessa vez eu continuei fazendo aquilo de novo. Foi muito constrangedor. Então, meu prejuízo social foi... As pessoas não sabem, né? Porque eu não contei a história, mas se soubessem, ia ser muito complicado. Então, você acabou, então, apresentando ele para esses seus amigos, para esse seu ciclo. Nossa, você não tem noção para quem foi. Se eu pudesse falar, é um negócio assim, horroroso. Enfim, só que tinha algumas coisas na conversa dele que eu comecei a achar incoerente. Então, o que eu fiz? Eu falei para ele: não, eu vou primeiro morar com você porque eu quero conhecer sua família, me relacionar com as suas filhas, papapá. Ele não gostou, mas como eu pressionei, ele concordou. Porque eu pensei assim: eu vou porque qualquer coisa eu saio fora, né? Sim. Uhum. E aí, então fui. Morei com ele 2 meses. Quando eu cheguei lá, ele começou a me prender em cárcere. Ele me prendeu dentro da casa dele, do condomínio. Era um condomínio pequenininho. Tinham 5 casas, só tinha a nossa que a gente morava. Então, você não quando podia ele saía sair da sua casa? Não. Quando ele saía para trabalhar, ele trancava o portão do condomínio. A da casa não, mas do condomínio. E eu comecei a perceber que eu estava presa, porque ele não me deixava. Eu não podia pintar o cabelo, eu não podia manicure, eu não podia correr, ele não me deixava ir em uma academia. Nada, eu tinha que ficar dentro do condomínio. E aí, de repente, eu fiquei doente, né? Porque a gente fica doente. Sim. Deprimida. Mas eu comecei a perceber que tinha uma coisa errada
foi quando eu resolvi nessa situação. Bom, e aí ele dizia que ele é advogado de formação, mas não atua. E ele faz um doutorado numa universidade grande de Salvador. Sim. Uhum. Mas depois eu descobri que quem faz os trabalhos dele é um colega de doutorado, porque ele é uma farsa acadêmica. Entendi. Ele publicou 10 livros e quando eu comecei a descobrir, eu fui ler os livros. Uhum. Todos os livros são copia-cola, copia-cola. Tem um deles que a nota de rodapé é 40% do livro. Então, o que ele fez? Ele fez uma coleção de livros para ter uma identidade acadêmica, porque ninguém lê livro, né? A verdade é essa. E você apresenta, essa que é a verdade. Enfim, quando eu comecei a descobrir essas coisas, eu comecei a ligar para as minhas fontes e saber que, por exemplo, que ele não era sniper do Exército, 19º Batalhão do Exército, porque ele nem serviu. Aí eu comecei... Nunca passou por lá, serviu, né? Nem passou por lá. Aí o que eu fiz? Aí, doutor Nardinho, eu resolvi fazer o quê? Eu entrei em contato com todas as ex-companheiras dele, como eu, para saber delas, dizer para elas o que estava acontecendo comigo e queria saber como é que tinha sido a relação deles. Então, eu entrei em contato com 5 mulheres. Dessas 5, uma não quis conversar comigo porque disse que ele não valia nada. As outras 4, ele morou com elas como comigo. E aí, o que eu fiz? Porque eu sou arquivista também. Sim. Uhum. Eu peguei uma tabela e fiz uma planilha. Coloquei um monte de pergunta nas colunas do nome delas e comecei a fazer as perguntas para elas. A mesma pergunta para todas as mulheres. Então, eu tabulei qual era o modus operandi dele e descobri que ele era um estelionatário. Entendi. E aí, de mim, ele não tirou nenhum dinheiro, porque não é meu padrão, eu jamais daria nenhum tostão para uma situação com um homem, né? Mas é uma coisa que ele sabia a mim. Então, de mim, ele queria o alpinismo social, ou seja, se posicionar socialmente e ter algum nível de conforto, né? Assim, social. Sim. Agora, de uma delas, que é uma advogada criminalista, a mulher tem doutorado em direito e ele tirou $50 mil. Eles acabam escolhendo pessoas de alta classe, né? A sua grande maioria das vezes, né? A sua grande maioria. A outra era uma mulher também, uma política, chegou a ser presidente de um comitê importante, de um partido importante em São Paulo. Ele tirou uns $30 mil. De uma outra coitadinha, que é uma enfermeira, essa não tinha muito dinheiro, mas ele fez ela ter 3 empregos. Ele arrasou essa moça, financeira e psicologicamente. A outra também é uma moça de família muito boa, também enfermeira. Ele conseguiu tirar coisas do tipo assim, fez ela mobiliar essa casa onde eu morei com ele e deixou esse tipo de dívida. E todas, quando não tinha mais como tirar recursos, ele saía embora e ameaçava. Se vier atrás de mim e fizer alguma coisa, eu vou expor a sua vida pessoal para as pessoas. Comigo foi diferente, por quê? Porque eu falei para ele que eu ia expor a vida dele. Entendi. Porque você já tinha percebido. Eu ameacei. Eu que o ameacei. Então ele ficou com medo. Sim. Né, de mim, na verdade. E depois disso, ele investiu de novo em você ou ele sumiu de vez agora? Nunca mais apareceu? Não, ele tentou. Mas o que eu tô contando aqui para vocês que eu descobri, eu falei para ele, olha, eu sei que você é um estelionatário, o seu modus operandi é XYZ, você se relacionou tirou tanto de a pessoa, teve isso. Contei tudo para ele, fiz um relatóriozinho para ele e eu estava gravando. Então eu tenho 2 horas e 19 minutos de gravação dele confessando. Ele confessa que ele fez isso mesmo, mas que ele estava doente. Ele pediu para eu falar com a filha dele, com a mãe, que ele é doente. Agradeceu que eu estava salvando ele. Mas isso tudo é teatro, né? Sim. É tudo teatro. É que ele percebeu que
Ele percebeu, na verdade, o que ele fez. Eu tô falando isso para as meninas aí, por quê? Porque o que acontece nessa situação? Esses homens eles não são tão perigosos assim como a gente imagina do ponto de vista. Eles não são tão burros, eles não são burros, na verdade. Então, se você vai para cima também, mostrando que você tem capacidade de tomar fazer alguma ação. Se você tiver certeza que ele não é agressivo, normalmente essas pessoas têm medo. Uhum. Eles têm medo da gente. Sim, na verdade. Foi meu caso. Eles são né? muito... Não é, doutor Marcos? É isso, eles são muito inteligentes, muito. Mas só que eles usam a inteligência dele pro mal, né? Não pro bem, né? Esse é o grande problema. O grande problema é esse. Mas assim, me fala, essas mulheres, elas foram até o tribunal, elas procuraram um advogado, foram até uma delegacia, foram bem recepcionadas, não foram? Você sabe me contar, assim, um pouquinho? Sei, a gente é amiga, a gente se fala até hoje, nós somos um grupo. E eu escrevi um livro junto com a advogada, que eu não publiquei ainda, chama Ossos de Borboleta, que são as 4 histórias. 4 histórias, cada uma escreveu um capítulo. Mas o que acontece? Elas têm medo. 2 delas morrem de medo dele, que moram em Salvador. Porque ele diz que ele é sniper, que ele é hacker, que ele vai expor foto delas, intimidade, e elas acreditam que isso vai acontecer. É uma manipulação, né? Isso tudo é um jogo de manipulação. A outra advogada, ela não mora aqui, ela é argentina. Ela é muito corajosa, mas ela ficou fragilizada. Porque algumas tinham saído de relações, de um casamento, se envolveram com ele e depois desacreditou de tudo. Então, assim, o prejuízo emocional de muitas dessas mulheres, deixa eu só arrumar aqui que ligou, é muito grande, é um negócio incrível. Às vezes o emocional é muito superior ao material, né? Na grande maioria das vezes. Exatamente. Porque o emocional é muito difícil você recuperar ele, né? Tem uma delas que eu acho que nunca vai se recuperar. Ficou muito prejudicada psicologicamente. Eu acho que não. Ela morre de medo, a vida dela, eu acho que por bastante tempo vai ficar apagada. Entendi. Ela vive. E assim, de todas elas, a maior prejudicada, eu digo, financeiramente, foi a moça da Argentina. A enfermeira. A enfermeira, não. A Argentina, financeiramente, foi o maior valor, $50 mil. Sim. Mas ela é muito rica também. Entendi. Agora, a que ficou proporcionalmente mais prejudicada foi a enfermeira, porque ele deixou muita dívida. Entendi. E dívidas, assim, empréstimos? Ele fez empréstimos no nome dela? Empréstimo. Ele ainda usa o carro que ela comprou para ele, está em nome dela, ele não transfere e atrasa a parcela. Eu queria ter resolvido isso para ela, mas ela tem tanto medo dele que ela não consegue fazer nada. E ela paga até hoje a parcela do carro? Ela está tentando com que ele pague. Às vezes ela paga, às vezes ele paga. Entendi. É complicado, né? Ela, na verdade, ela acaba pagando por conta do nome dela, né? Ela não ficar sujo, né? Não ir para SPC e Serasa. Mas ela tenta passar, mas ela não foi atrás da Defensoria Pública, de nenhum advogado para conversar, para ver o que pode fazer, obrigar ele a passar esse carro pro nome dele, nada do tipo. Ela morre de medo dele. Não. Morre de medo. Mesmo conosco por trás, assim, tentando fazer com que ela faça alguma coisa, ela não conseguiu. Entendi. Ela se desorganizou emocionalmente, não tem jeito. E a de São Paulo está casada e ela conseguiu recuperar R$14 mil, mas também o medo, né, da exposição. Eu vejo que o que é mais difícil para as pessoas irem aos tribunais, doutor Nardim, é o medo da exposição por 2 motivos. Porque já é difícil você escrever, tá na testa assim, burra, idiota, todo mundo acha isso da gente, né? E no tribunal, na delegacia, as pessoas escutam essas histórias normalmente e acham realmente que isso não tem cabimento uma pessoa que tem dois neurônios cair numa história dessa.
Então a gente é ridicularizada, a mulher é ridicularizada nessas situações. Isso, eu tenho muitas reclamações de mulheres e também de homens que foram vítimas, que eles se direcionam até a delegacia, né, para tentar conversar com o delegado ou com qualquer agente policial naquele momento, e eles têm a seguinte informação: isso não é problema da polícia, isso você precisa ir num tribunal na área civil, não tem como registrar um boletim de ocorrência, sabe? A grande maioria das pessoas falam isso para mim. E assim, como é que um policial, um delegado, né, que estudou bastante, uma pessoa super inteligente, fala isso, sabe? Com uma pessoa que acabou de ser vítima, está com o psicológico extremamente abalado, e quando recebe essa informação, a coisa piora, né? Ao invés de ser recepcionado ali, né, tentar ajudar, na verdade, piora a situação. Exatamente, exatamente. É muito constrangedor. As pessoas ficam te olhando, mas eu não acredito que você caiu numa situação dessa. Aí você não conta para ninguém, a gente não tem coragem. A nossa sociedade ainda não está preparada para apoiar as mulheres vítimas de estelionato. Essa que é a verdade. Porque Sim, as próprias mulheres também, é uma crítica que eu faço às mulheres, as mulheres não se apoiam nesses casos. Elas duvidam do comportamento da mulher. sim. Lia, olha só, tem aqui uma pessoa, a Cristina. Ela falou assim, ó, nas 3 delegacias que busquei, me informaram a mesma coisa. Ou Tá seja, vendo? não vamos registrar o seu boletim de ocorrência. É uma situação muito triste, né? Muito triste. Triste. Mas Donadinha assim, é eu de... deixo um recado. Se o delegado ou qualquer escrivão, qualquer pessoa da delegacia não registrar o teu boletim de ocorrência, vá até a corregedoria. Aí a coisa muda. corregedoria. Isso, a coisa muda muito rápido. Muito rápido. É bom a gente divulgar, né, Tonardinho? Sim, sim, tem que divulgar. Corregedoria. Corregedoria, É. justamente. E assim, se você foi em uma, não deu certo, tenta na outra. Não deu certo, tenta na outra. Se todas esgotaram, não existe mais delegacia na sua cidade, aí você vai para a corregedoria de uma vez e tenta resolver por lá. Possivelmente vai dar certo. A ótima orientação. É isso que a gente precisa, mais essas orientações, porque a gente não sabe onde procurar. Normalmente, esse assunto nem é tratado assim, né, de forma muito clara, né? É um tema de utilidade pública, né? Mas só que Isso. ele não é tratado. Não tem nenhuma. O governo não fala nada sobre isso. Não tem nenhuma propaganda, não tem nenhum encarte, não tem revista, não tem livros, não tem nada. O senhor está dando uma ideia aí que a gente talvez tivesse que fazer uma abordagem, Secretaria das Mulheres, né? Porque agora não tem mais ministério, se não me engano. Sim, poderia ser por lá também. Uma política, né? Uma Sim, política de Estado, né? De governo de Estado, né? exatamente. Porque, sim, se você olhar, não tem nada. Eu procurei, sabe? Em Ah, 2015, quando eu peguei o meu primeiro caso, eu fui procurar, fui pesquisar sobre isso, né? Como é que a jurisprudência estava se portando. Não tinha jurisprudência, não tinha livro e não tem ainda livro. Eu estou até escrevendo um livro sobre isso. ai, que bom. Aspectos jurídicos, tá? Sobre os casos de estelionato sentimental. E, assim, foi muito difícil desenvolver a minha petição naquele ano, em 2015. E de lá para cá, muita coisa mudou, porque tem várias jurisprudências. Mas, assim, do Estado em si, nós não temos, né, nada. Nada, 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 nada. Doutor Nardinho, deixa eu lhe perguntar uma coisa, curiosidade. A maioria das suas clientes tem conseguido ressarcimento financeiro? Quando elas foram vítimas de golpe da forma física, né, presencial, realmente, sim, a grande maioria. Só que quando é da forma virtual, quando é pelo aplicativo Badu, pelo Instagram mesmo, pelo Tinder, não. Essas realmente elas não conseguem. Por quê? Porque a pessoa do outro lado deu uma conta de um terceiro que é uma conta falsa, sabe? Utilizou Ah, documento falso de outra pessoa, abriu uma conta, então ela transferiu esse dinheiro, ela nunca mais vai ser ressarcida, nunca mais. É muito, assim, muito difícil. Tem que ser muito rápido, tem que ser assim, tem que tomar uma posição no mesmo dia, né? E até o Poder Judiciário pedir um bloqueio daquela conta para aí sim verificar se existe dinheiro na conta ainda. Porque esses caras, esses golpistas, eles são muito rápidos. Quando você fala, ah, meu amor,
quero te transferir o dinheiro. 2 minutos depois ele já saca. Ah, Entendeu? entendi. Ele não deixa o dinheiro. Por quê? Ele sabe que a qualquer momento, se você descobrir, ele pode ir no banco, ele pode ir na polícia, pode tentar reverter essa situação. Então ele saca o dinheiro de forma muito rápida. E assim, tocando nesse assunto, essa semana, uma pessoa, olha só, não posso citar nomes também, porque é sigilo, mas uma pessoa me mandou uma mensagem desesperada, falando que, se eu não me engano, o cara era americano, tá? Ia mandar para ela um presente, uma mala, só que essa mala era uma mala com dólares, né? E aí tinha um agente, tá? Que ia entregar esse dinheiro, essa mala para ela. E aí, tudo bem, a mala estava nos Estados Unidos e teria que ser enviada para o Brasil. Essa pessoa foi e emitiu um boleto de uma... Eu não sei o nome da empresa, mas a empresa é a empresa de fachada, a empresa que não existe, tá? E aí, que ela ficou com medo de não efetuar o pagamento desse boleto, o nome dela ficar ir para o SPC, para o Serasa, ela foi e efetuou o pagamento. Depois ela fez 2 transferências. Uma para o nome de uma pessoa e outra para o nome de outra pessoa. O golpe total chegou a quase 20 mil reais. E no dia específico em que a mercadoria iria ser entregue, ela foi bloqueada, o código de rastreio não dava em nenhum local, ou seja, ela caiu no golpe virtual e não vai ser ressarcida, não tem como, é impossível. Qual o valor do prejuízo dela, doutora Ardinho? Hoje, atualizados, talvez chegue em 20 mil, 19 mil reais, não sei, mas tem que atualizar. Para ela é muito dinheiro, porque ela é uma pessoa, situação econômica baixa, né? Então, para ela vai fazer muita diferença. Nossa. Muita diferença. E assim, foi um golpe online. Então, o que orienta as mulheres, e que eu gostaria de saber, com relação ao tipo de cuidado no sentido de registro documental para se resguardar. Então, olha só. Se o relacionamento for um relacionamento virtual, tá? Sim. Eu falo em aplicativos de relacionamento, você precisa guardar qualquer e-mail, qualquer troca de mensagem, tá? Você faz um backup dessa conversa. E se ele te pedir dinheiro, não faça nenhum tipo de transferência. Não faça. Não existe... eu estou te enviando um presente, mas você precisa pagar X reais. Isso não existe, né? Não tem, isso não é pegadinha, desculpa, mas é pegadinha do malandro, tá? Isso não existe. E aí, uma outra situação. Quando você tem um relacionamento físico, né, presencial, é um pouco chato você ficar pensando, nossa, eu tenho um relacionamento e eu preciso ficar guardando essas provas, esse bilhetinho que ele escreveu para mim num dia que a gente foi jantar, né, no dia dos namorados. Eu preciso guardar esse e-mail que ele me pediu, tal coisa. Eu preciso guardar essa conversa? Precisa. Para sua segurança, você precisa. Faça uma caixinha, tá? Ponha numa nuvem, entrega para uma amiga, faça um backup em algum lugar seguro e guarde, porque isso pode te salvar no futuro, né? Essas provas podem fazer com que você consiga reverter essa situação e recuperar todo o patrimônio que ele conseguiu pegar de você, né? Essa é a verdade. Entendi. Então, assim, ela precisa, seja homem, seja mulher, tá? Qualquer gênero, precisa ter essa caixinha e guardar qualquer tipo de informação desse relacionamento. Tá, então essas são as recomendações básicas, né? Tá. Essas são as recomendações que todo mundo tem que todos os cuidados que as pessoas precisam ter, né, inicialmente, né? Precisa ter muito cuidado, tá? Não existe, não é que eu não acredito no amor, tá? O amor existe, tanto é que eu sou casado, tenho um filho, etc. Eu também, graças a Deus. Mas, assim, a gente precisa, quando a gente acaba de conhecer uma pessoa, né, e ela se demonstra ser perfeita, você precisa dar um passo para trás e pensar um pouquinho, né, e tomar cuidado. Essa é a grande verdade. É verdade, isso é verdade. Foi uma lição que a gente tem que aprender. Não existe. Leva um tempo para até amadurecer a relação, né? É um processo, não é uma coisa instantânea, né? Exatamente. É um processo.
Exato, né? É verdade. E qual outra recomendação, assim, que nesses casos, o que que o senhor orienta? Por exemplo, aí não teve dolo financeiro, Sim. meu caso, não teve financeiro, mas mesmo assim, se eu for à delegacia, o que que eu falo? Olha, você precisa primeiro contar a verdade, né? Você vai se direcionar até a delegacia, vai falar, olha, a minha história foi essa. Eu estou aqui porque outras mulheres podem ser vítimas também, né? Sim. Essa pessoa, o agente, ele vai pesquisar o nome dessa pessoa no sistema e pode ser que já exista outro registro de ocorrência, entendeu? Então, Ah, assim, essas mulheres, homens que foram vítimas e ficam com medo de ir até a delegacia, vá. Vá por quê? Porque você pode ser a segunda pessoa, a terceira, a quarta, a quinta. E isso vai fazer com que a situação desse golpista piore muito mais. Entendeu? Porque tem um entendi. acúmulo de penas. Não foi só com uma pessoa, foi com duas, três, quatro, cinco, seis. Doutor Nardim, deixa eu lhe perguntar uma coisa que talvez seja a dúvida de algumas mulheres e a gente esquece de perguntar, que é assim, por exemplo, aí eu moro num estado, ele mora no outro. Sim. Como é que é o procedimento no caso do registro de ocorrência, do boletim? Você faz a delegacia mais próxima da sua casa. Mas a pessoa vai ser citado lá no estado dela? Então, o delegado daqui de Brasília, ele pode muito bem remeter uma notificação para o delegado lá da cidade, da que a pessoa Ah, está residindo, entendeu? Para intimá-lo, para ele prestar informações sobre esse registro de ocorrência. que interessante. Entendeu? Então não preciso ir Fica, lá. isso, fica uma comunicação. Que interessante. Eu não Entendeu? Então, sabia assim, disso. não tem problemas, tá? Dessa pessoa ser de outro estado. Até mesmo por ser golpe virtual, né? Levando na tese do golpe virtual. Pode ser, você pode estar, eu, né? Em Brasília e levar um golpe de uma moça lá de Santa Catarina, não tem problema nenhum. Eu não preciso ir até a delegacia de Santa Catarina. Eu vou na delegacia mais próxima da minha casa. Doutor Nadine, tá desligando aqui, que interessante isso. Então quer dizer que se eu quiser ir à delegacia da mulher daqui fazer um registro desse problema, eu tenho os documentos, eu posso. E vai ser Pode. Maria da Penha? Não, Maria da Penha, não. Não, 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 não. Nesse caso, não. Não, assim, depende muito, na verdade, tá? Eu tô falando não, porque eu tô contextualizando com o que aconteceu com você, né? Claro. Mas não, o seu caso, ele te teve um cárcere, né? Ele te prendia dentro de casa, né? E, Aham. e teve algum tipo de violência, mesmo que seja Não. psicológica, Psicológica só. talvez enquadre, tá? Vai depender muito, mas assim, das mulheres que estão sofrendo isso dentro de casa, tá? E tem violência psicológica, violência mesmo de briga mesmo, essas mulheres precisam ir diretamente para a delegacia, com urgência, na verdade, né? Até para pedir uma medida protetiva. Tá, entendi. É bom se orientar a gente, né? Porque a gente tem muita dificuldade com essas questões. Isso, e assim, não precisa ser delegacia da mulher, tá? Tá. E aí, doutor Nardi, deixa eu só lhe contar, então, do baiano lá, porque ele também não dá golpe só em mulheres, ele dá golpe em homens também. Em homens também, Em homens. Ele tem um médico que ele sabe que o médico esse médico ele tem depressão e é viciado em alguma substância que eu não sei, não lembro qual é. E Sim. aí, o que ele faz? Ele finge que é amigo, que vai ajudá-lo como advogado e tira dinheiro, ele faz ele comprar passagem em nome dele, usa um carro desse médico, que é uma pessoa fragilizada, esse médico e outros homens também. Por exemplo, o colega de doutorado que faz os trabalhos para ele. E assim ele vai dando golpe também em homens que têm algum tipo de fragilidade,
numa situação de fragilidade. Então, eu estou falando isso porque não é só golpe só em mulheres, ele também dá golpe em homens, aplica golpe em homens. E assim, esse golpe que ele aplica, ele não tem um relacionamento, né? Entre homem e homem, né? É o golpe. Me perguntaram isso, eu falei, eu não tenho conhecimento, não tenho conhecimento. Mas... Eu tenho a impressão que é só algum tipo de atenção. O médico, ele finge que trabalha para ele, né? Como advogado. Entendi, mas olha só. Numa outra live, eu expliquei para o pessoal que esse caso de estelionato sentimental, ele não ocorre só com mulher e homem, né? É mulher com mulher, homem com homem, pai e filho, tá? Mãe e filho, vó e neto, não importa, tá? Basta que haja... você precisa analisar se foi por conta desse relacionamento, né? De uma confiança depositada entre duas pessoas em que houve esse excesso e acabou ocorrendo esse caso de estelionato sentimental, tá? Então, assim, esse caso dele específico poderia muito bem se enquadrar nessa tese de estelionato sentimental. Sim. Porque ele está se utilizando, tá, da confiança em que esse médico, em que essas pessoas estão depositando nele, e ele acaba o quê? Cometendo alguns ilícitos, tá? Tendo benefícios que ele não teria se essas pessoas não tivessem essa confiança. Exatamente. Eu estou falando isso porque às vezes a gente acha que é só com a mulher e os homens também são manipulados, né? Porque no meu caso, esse homem, esse baiano, ele é extremamente manipulador. Entendi. Né? Tem uma capacidade de manipulação muito interessante. Uma das mulheres da Argentina ficou com ele 1 ano e meio, a outra também, uma delas por 1 ano e meio. Eu foi expresso, 3 meses. Ainda bem, né? Só 3 meses. Não fiquei com prejuízo nenhum psicológico. Só no começo, né? Sim. Mas como eu racionalizei tudo muito rápido e consegui compreender que eu era vítima. E que existe todo um modus operandi e que eu caí num golpe bem articulado. Porque é isso que as mulheres têm dificuldade de entender. Antes delas me conhecerem, eu quero falar isso para quem está, as meninas estão ouvindo, essas mulheres estavam muito prejudicadas emocionalmente porque elas achavam que elas eram especiais, que ele as amava e que elas tinham feito alguma coisa errada para ele ir embora. Sim. Elas não entendiam que era um golpe. Elas achavam que ele tinha ido embora porque elas deixaram de fazer alguma coisa. A culpa, elas colocavam a culpa, né? Elas mesmas. Elas só entenderam que era um golpe quando elas me conheceram. Sim, eu entendi. Entendeu? Aí que elas perceberam que estava num golpe. Porque é muito interessante. Porque nesse caso, né? Existem vários tipos de estelionato. Nesse caso, o Leon, que a gente chama, é o nome fictício, o baiano, ele faz tudo para que você, ao final, se convença que você fez alguma coisa errada. Ele cria uma narrativa e aí ele vai embora te deixando achando culpada, achando que você que cometeu algum erro na relação. Aí fica o resto da vida pendente, né? A pessoa fica no resto da vida achando que ele era um homem ideal, que ele era maravilhoso e que perdeu uma oportunidade, quando de fato não é nada disso. Olha, tem uma pessoa aqui que está assistindo nossa live, ela falou assim, ó: no meu caso, ele tomou todos os cuidados para eu não ter provas, fotos, evidências, nada. Então, ou seja, aparentemente essa pessoa aqui, né, o golpista, conseguiu fazer com que ela deletasse fotos, mensagens, conversas do WhatsApp e, não sei, transferências bancárias, etc. Então, assim, repito, tem que tomar muito cuidado. Mesmo que seja um relacionamento que você esteja amando, que você possa até pensar, nossa, eu não vou ficar guardando mensagens que ele está me pedindo dinheiro, guarde. Guarde, porque talvez você vá precisar disso no futuro. O que eles fazem, né, doutor Nardinho? Eu posso falar porque eu tive que estudar muito até para escrever o livro. É o seguinte, começam a fazer a manipulação, eles te ameaçam assim: se você não apagar, eu vou sair da sua vida.
Então, ameaça deixar a pessoa e pede as coisas mais absurdas. E a pessoa cede com medo de ficar sozinha. Porque na nossa sociedade, a mulher, ela é levada para um lugar que ela, para ser inteira, ela tem que ter um homem do lado. Isso é um equívoco. As mulheres são muito fortes, são muito capazes de viverem sozinhas, mas de alguma forma a nossa cultura não, né, critica esse tipo de, né, critica isso, a gente ser sozinha, e impõe que a gente precisa de ter, para ser uma pessoa bem-sucedida, ter um companheiro, que não é verdade. É um absurdo isso, é uma teoria, uma cultura equivocada. Então, a gente precisa, meninas, ter muito cuidado com a manipulação. Entender o que é manipulação, né, doutor Nardim? Entender o que é um homem, o que é um estelionatário, a característica da psicopatia, porque não tem só psicopata que mata, tem vários níveis de psicopatia. E a pessoa, ela tem uma perturbação mental, ela não tem empatia pelo outro, ela não sente nada, ela olha para você, ela só percebe assim, qual é a vantagem que eu vou ter dessa relação, quanto dinheiro eu vou tirar, qual o benefício que eu vou ter, qual o conforto que eu vou obter com isso. E, gente, uma coisa curiosa, depois que o Leon, né, que é esse baiano, ele teve muito azar, porque depois que a gente começou com essa nossa união, trabalhando em rede, que é outra coisa que mulher precisa aprender, nós descobrimos mais 2 casos dele. Uma outra moça, que é uma pró-reitora, vice-reitora nessa universidade, que ele queria se aproximar dela para conseguir bolsa, participar de comitê, ser indicado para fazer um pós-doc fora do país. E também, em função do doutorado, começou a se relacionar com médicas. E sempre querendo algum benefício do tipo financeiro e social, tirar dessas mulheres. Mas nós conseguimos avisá-las e aí não prosperou, né? A relação não prosperou. Só está faltando mesmo registrar um boletim de ocorrência. Isso, precisa, porque eu acredito que alguma mulher já tenha registrado algo contra ele. Não é possível. Não é possível, né? Deve ter. Porque, então, nós estamos falando no total até agora de 6 vítimas que você conhece, não é isso? Que 7. você sabe. 7. Olha 7. só, 7. Então, se ele fez com 7, ele fez com mais. Não, é o jeito que ele vive. É o jeito que ele vive, é assim. Opa, minha bateria tá acabando, é que eu tô com um problema, gente. Eu quero pedir milhões de desculpas. Meu telefone tá com um problema na entrada. Então, assim, não é que o cabo entra, mas por algum motivo não carrega. E aí eu fico comprometida, mas eu ainda tenho 15% de bateria. Tá, vamos continuar, então. E assim, me fala, ele te prometia amor eterno, te falava que aquilo que estava sendo construído era para os dois, era algo que seria maravilhoso no futuro. Ele falou com você alguma coisa tipo, vamos, quando eu for para a cidade que você vive, vamos comprar uma casa ou um carro. Ele falou de viagens. Ele te pediu. Exatamente. Como é que foi? Conta para essas pessoas. Não só para mim, o discurso é padrão. Primeiro que ele chamava todas nós de amor, sol ou vida. Todas. Amor, para não errar, né? Amor, sol ou vida. Então, sim. E aí, para todas nós, pedir em casamento, nesse mesmo momento, pedir um filho para todas. É padrão. Pediu para você? Filho, ele pediu filho. Então, isso era uma coisa que aliás, é uma estratégia bastante inteligente, porque o homem não pede filho para uma mulher, é muito difícil, né? E o fato dele pedir era uma forma dele ratificar a intenção, da boa intenção dele. Boa intenção. Então, pedir em casamento, pedir um filho e dizia assim, não, a gente vai ganhar dinheiro, eu vou fazer isso, eu estou produzindo assim, e aí juntos a gente vai conseguir dinheiro, nós vamos morar em qualquer lugar no exterior que você queira, vamos comprar uma casa. É o sonho da mulher, aquela coisa de criar uma família. Uma vida perfeita, né? Ele falava também em morrer juntos, para todas, é mesmo padrão de história, de abordagem. É tudo perfeito. E 30 dias, exatamente 30 dias, ele pede em casamento a pessoa. Entendi. 30 dias.
Então é o que o senhor falou e que eu É o modus operandi dele com todas as mulheres. com todas as mulheres. Mas eu percebi que os estelionatários, das pessoas, porque depois as mulheres também me procuram, né? Sim, sim. O que eu percebo é que eles todos se apresentam como falando que a gente é linda, maravilhosa, mulher da vida deles, perfeita. É tudo muito rápido. Em 2 semanas você já é a mulher da vida da pessoa, né? O que não existe. Só que a gente se distrai, às vezes, a maioria das mulheres, no meu caso, são mulheres que são muito focadas do trabalho. Então, tem sucesso profissional e deixou a parte emocional num segundo momento. E aí, criou uma carreira e exitosa na carreira, né? E aí, deixou a parte emocional para resolver depois. Entendi. E assim, na grande maioria das vezes, as vítimas, né, acabaram de sair de um divórcio, de um namoro, Isso. ou é viúva, algo do tipo, né? Dessas mulheres, né? Dessas 5 mulheres, alguma delas havia acabado de terminar um relacionamento, ou muito tempo, viúva, 4. 4 delas. 4 delas. Só eu que não. O meu caso foi síndrome do ninho vazio. A minha filha resolveu morar com o namorado e eu fiquei triste por causa disso. Mas as outras 4 tinham tido relações complicadas, 2 de traição e 2 queriam um relacionamento mais sério para ter filho e aí não, Ele foi a pessoa perfeita que apareceu naquele momento. que apareceu para resolver. Mas ele estuda, nesse caso, esse estelionatário, e acho que quase todos, ele estuda a gente, os perfis nas redes sociais. Tanto que depois, convivendo com ele falava que uma coisa que ele era muito bom para fazer era perfilar as pessoas. O que é isso? É exatamente isso, analisar o perfil e criar saber qual é a possível personalidade daquela pessoa, nível social, relações sociais dela, econômica, tudo. Sim. Uhum. Isso como é que eu posso dizer? É bem padrão, tá? Bem padrão mesmo. De todos os casos que eu já analisei até hoje, todos eles fazem isso. Todos eles, todos eles. Eles analisam de fato o teu perfil, tá? Isso eu tô te falando quando o golpe, ele já é pensado, tá? Porque às vezes, quem acaba te apresentando essa pessoa é algum colega. Então, assim, inicialmente, ele não estava com essa intenção de cometer esse golpe com você. Só que no curso do relacionamento, isso acaba ocorrendo, né? Mas, assim, muitas vezes a gente posta na internet, né? Estou em tal restaurante, amo jantar nesse restaurante, gosto de tomar um vinho. Ou uma mulher fala que ama flores, receber flores. Então, eles acabam analisando a academia que você malha, onde você trabalha, os lugares que você frequenta, eles acabam começando a frequentar esse espaço, entendeu? Para conseguir ter um certo contato com você. Que perigo, entendeu? Né, Tonati? Aí, quando ele consegue esse contato com você, ele já sabe que você adora tomar um vinho, que você gosta de receber flores, que você gosta de viajar, que você gosta de ser bem tratada. Então, ele chega como... Fala o que a gente quer ouvir, né? É um príncipe. Fala o que a gente quer ouvir. Isso, fala o que vocês querem ouvir. Justamente isso. Que horror, meu Deus. Tem um perigo. A internet é muito boa, as redes sociais, mas é um perigo. A gente se expõe muito, né, Tonardinho? Com certeza. A exposição, ela é tamanha, mas é só ter cuidado, na verdade, né? A gente precisa tomar cuidado. Precisa tomar cuidado porque, repetindo, né? Não existe homem perfeito, nem mulher perfeita, né? Então, assim, aquela pessoa, quando você está conversando com alguém que é um relacionamento virtual, aquela foto perfeita, linda, maravilhosa, né? Eu vou fazer uma postagem na próxima semana, onde eu demonstro a forma em que a pessoa pode salvar essa imagem e fazer uma pesquisa num banco de dados mundial, onde ela vai conseguir identificar se aquela foto foi utilizada em algum lugar, entendeu? Isso. Então, assim, se ela pegar a minha foto, fazer uma pesquisa nesse lugar, ela vai conseguir identificar, olha, essa foto do Narden já saiu aqui, está publicada ali, e aí a pessoa vai conseguir identificar o nome dela. Então, assim, vamos supor que uma pessoa esteja utilizando a minha imagem e
esteja lá, Rafael Porto. Aí você pega essa foto, coloca nesse banco de imagens e lá vai aparecer que essa foto não pertence a Rafael, pertence em si a Narden. Então você já identifica de pronto que aquele cara é um golpista. Você tá na frente dele, entendeu? Isso é importante, né? A gente precisa compartilhar isso, é muito importante ensinar as pessoas. Sim, sim. Você vai fazer um vídeo? Ótimo. Vou fazer uma postagem e aí eu faço um vídeo explicando também como é que tem que ser feita essa busca. Que ótimo, que ótimo. Porque isso ajuda a salvar muita gente, né? Porque o senhor é muito conhecido, então é importante. Não, com certeza. Na outra live que eu fiz sobre esse tema, eu até, acho que, se eu não me engano, eu falei isso. Que uma pessoa de Brasília, uma senhora de Águas Claras, do bairro de Brasília, ela estava tendo um relacionamento com o Leonardo DiCaprio. Nossa! Então, assim, imagina, se ela tivesse feito essa pesquisa, que eu vou mostrar como é que deve se fazer, ela tinha entendido que aquele cara é um super mega, né, cara conhecido e que não tem como, ele não iria conversar com ela. Nossa, e que coisa impressionante, porque Leonardo DiCaprio é muito conhecido, né? Pois é, mas só que ela transferiu o dinheiro. Ela caiu no golpe. Nossa, coitada. Ela caiu. Não me lembro agora de cabeça o valor. Ontem, vou contar uma história para vocês. Ontem uma mulher entrou em contato comigo, uma senhora. Gente, ela é uma oficial, eu só não posso falar de onde, de inteligência. Ela é uma oficial de inteligência. Ela se envolveu com um homem que, o caso dela, pelas redes sociais, conheceu pelas redes sociais, chegou a pôr o cara na casa dela. No final das contas, comprou presente e começou a se relacionar com ele. Ele não é estelionatário, mas ele é esquizofrênico. O que ele fez? Foi à delegacia abrir um boletim de ocorrência contra ela, dizendo que ela perturbava a tranquilidade dele. Sim. Ligando toda hora. E ela está apavorada, porque ela tem uma pessoa que tem uma função e um cargo que não pode ter esse tipo de problema. E ela está morrendo de medo de ter exposição pública. E é uma pessoa preparada, viu, gente? Muito preparada, para você ver que não é inteligência, porque às vezes as pessoas acham que é a pessoa sem inteligência que cai nesse tipo de golpe. Não tem absolutamente nada a ver, né, dona Armin? Sim, e olha só, algumas semanas atrás, olha só para você ver, uma senhora me procurou, tá, de Brasília. Ela foi me relatar que o pneu dela furou, ela foi até uma borracharia. Nessa borracharia, ela arrumou o pneu e a pessoa deu o cartão, né, para ela. Só que aí eu acredito que tenha acontecido alguma troca ali de olhares. Ela foi e adicionou essa pessoa no WhatsApp e começaram a conversar. Em 10 dias, esse cara conseguiu pegar dessa senhora 70 mil reais. Meu Deus do céu. 70 mil reais, para você ter uma ideia. Mas ela tinha algum comprovante, doutor Nardim? Tem comprovante de transferência, TED, direto para o CPF dele. Direto para a conta bancária dele. Ai, que coisa boa, né? Ela pagou uma cirurgia dentária, né, de dente para ele, para você ter ideia também, no cartão de crédito dela. Então, assim, esse tipo de golpe pode acontecer em qualquer lugar, tá? Qualquer lugar. Então, foi bom o senhor falar que o senhor me lembrou, né? No caso dessa senhora, ele falava que estava passando mal, que tinha Covid, que tinha problema cardíaco, tinha problema de pressão. Ele simulava, quando ela queria vê-lo, ele dizia que estava doente. Entendi. Era tudo mentira. Quando ela começou a contar, eu já entendi, né? Mas infelizmente... E olha só, essa senhora, para você ter uma ideia, ele prometeu que na terça-feira passada ele iria efetuar o pagamento para ela, a devolução. Só que o que aconteceu? Ele falou que está com Covid, que está internado. Agora, exato. Eu não sei se é verdade, tá? Talvez ele possa... claro que não! Sei, mas é mentira. Eu acredito que seja mentira. Sim. É tudo mentira. Exatamente. Mas ela não vai conseguir, né? Provavelmente ressarcir o dinheiro, porque eles... Com certeza esse dinheiro ele já tirou da conta, né? Já desfez esse dinheiro. Deve estar na conta de laranjas, ou não sei. Mas, assim, eu direcionei e falei para ela que ela precisa urgentemente ir até a delegacia, né?
registrar esse boletim de ocorrência, porque ela não foi ainda, ela está com medo, né? Porque ela mostrou onde ela mora para ele. Entendeu? Se eu quiser passar o meu contato para ela, se eu quiser passar meu contato para ela, para conversar, para ela ficar um pouco mais... Porque eu trabalho apoiando outras mulheres, né? Então, se eu quiser, pode ficar à vontade. Só para a gente dar um suporte. Eu posso perguntar para ela se ela me autoriza. Ela me autorizando, com certeza. Eu passo o seu contato para ela. Eu passo meu contato para ela. Isso, com certeza. Olha, são 8h30. Eu acredito que em 2, 3 minutos a nossa live vai se encerrar. Automática. Tá? Automaticamente mesmo. Eu quero agradecer, então, sobretudo, a oportunidade, né, de estar aqui com o senhor, que é uma pessoa muito inteligente e está fazendo um trabalho maravilhoso. Eu estou acompanhando alguma coisa, né, e me dando essa oportunidade de contar meu caso, porque é muito bom. Porque eu fico totalmente anônima, né? Eu estou contando para vocês, mas na minha redondeza ninguém sabe o que eu passei. Sim, com certeza. E vamos marcar outras lives, né, para você contar um pouquinho mais, até o desenrolar, como você tem acesso a essas outras mulheres, elas podem te contar, né, talvez, vai que ele aparece novamente, né, pedindo desculpa, tentando até um novo relacionamento, né? Isso. A gente marca outra live pra gente ter esse papo, tá bom? Esclarecedor para esse monte de mulheres e homens que foram vítimas. Isso, com certeza, vai ser um prazer. É um prazer ter você aqui. Gente, boa noite. Tá bom? Boa noite. Até breve. Obrigada. De nada. Tchau, tchau.